Olha, tudo pronto, preparado, mais uma história maravilhosa, que você vai ouvir do começo até o fim, porque realmente é de uma das histórias mais lindas aqui do canal. Você não pode perder por nada. Curta o nosso canal, dá o teu joinha, se inscreva no canal, para nós é muito importante. Ô Paulinho, uma dúvida que eu tenho. Aquele telefone que você coloca ao lado do título da história, o que que é? Primeiro, ele é um WhatsApp. Então, através dele, você pode mandar mensagem de texto, de voz, o teu pedido, falar conosco e dar até a sua opinião falada a respeito das histórias. Ali você pode realmente participar. Uma outra coisa muito importante é que esse mesmo telefone também é uma chave Pix, por onde você pode apoiar o nosso canal com a sua doação. Tem muita gente que o faz e eu queria agradecer sobremaneira as pessoas que nos ajudam também nesse sentido. Quer ver? Um agradecimento aqui todo especial para essa pessoinha que mandou aqui R$30, Lourdes Borella. Ô, tão bela Borella, alô Lourdes, xará de uma tia muito amada por mim. Minha saudosa tia Lourdes. Lourdes Borella, obrigado pelo teu carinho, tá? Que Deus lhe dê em dobro, minha amiga. Obrigado mesmo, do fundo do coração, eu só tenho que te agradecer. Quero também agradecer José Fernando Rosa. Ô Zé, muito obrigado, viu Zé? Ele mandou 111. Mandou 111 aqui pro canal. Ô José, muito obrigado, viu? Fica com Deus e só tenho que lhe agradecer. Essa mulher que eu vou citar agora, o agradecimento para ela é especial porque ela é muito constante. Ô dona Roseni, a senhora é minha ouvinte mais constante nessa coisa de apoiar o canal. O Rosenir Bianconi está sempre ajudando, está sempre contribuindo. Que coração que você tem, Rosenir Bianconi. Que Deus lhe dê em dobro e lhe dê principalmente paz, amor e felicidade para o seu coração. Tá certo? Um beijo muito carinhoso para a senhora, pode ter certeza. Agradeço demais, tá? Então quem puder ajudar, saiba que esse telefone de São Paulo, 951336677, ele também é chave Pix, 951336677, assim como também é o WhatsApp, perfeito? E agradeço a você que entrou e se tornou membro aqui do nosso canal. Ah, devo muito. Nossa, eu sou grato demais a essas pessoas que são lindas, que são espetaculares. E eu queria citar aqui o Bonfim Vicente Souza, a Silvana Solano e a Marli Solange, pela força, pela ajuda e pela amizade. Perfeito? Isso posto, eu digo, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história espetacular de hoje acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Dizem, eu não sei se é verdade. Olha, eu acho até que não é verdade pela experiência que eu vivi, que as pessoas não mudam. Não tem gente que diz isso? Ah, a pessoa nasce assim e será para sempre assim, não muda. É impressionante, mas eu tenho que fazer aqui uma ressalva.
talvez o ruim não mude para ser bom. Mas o bom, ele pode mudar para ser ruim. Complexidades humanas. Como é que foram as suas experiências na vida com relação aos seres humanos? Você já observou isso na vida, não? Que as pessoas, quando são ruins, talvez não mudem mesmo. Mas quando elas são boas, e às vezes muito boas, elas podem mudar. E mudam para se tornarem ruins. Foi assim, sabe? Foi assim. O Rogério, meu cunhado, e quando ele se casou, ele tinha 25 anos. Ele era um verdadeiro poço de amor. Eu estou usando essa expressão porque é a única que eu encontrei. Poço de amor para ele. Dedicado a Gislaine, a mulher dele, desde os tempos de adolescência, o amor deles floresceu como uma rosa num jardim. Um amor cheio de promessas, sonhos compartilhados. Rogério, um amor de pessoa, sempre dizia com os olhos brilhando de paixão: farei de tudo para que nada falte para você, Gislaine. Gi, você é o amor da minha vida. E era assim mesmo. Ele a via como o seu mundo inteiro, a razão pela qual acordava todos os dias com um sorriso no rosto. Ele é meu cunhado, porque o meu marido é irmão do Rogério. Então, era completamente diferente dele, o meu marido. Eu até ficava assim, sabe, meio que na bronca. Enquanto o Rogério se entregava de corpo e alma no relacionamento, o meu marido olhava tudo com uma certa desconfiança e brincava: Rogério é tonto. Eu vou explicar o porquê. Você sabe como é que é a mulher, né? De vez em quando a gente faz aqueles comentários em casa. Eu acho tão bonita a forma como o Rogério se dedica à mulher dele. Ele é romântico, ele é um poço de amor. Essa frase me acompanha, eu gosto dela. Ele é um poço de amor. Então meu marido, talvez até na ânsia de querer se defender, ele dizia pra mim: Rogério é tonto mesmo, ele não sabe viver. Ele fica pensando só nessa mulher dele, dia e noite, noite e dia, dia e noite, noite e dia. Esquece de cuidar dele próprio. Para ele, pro meu marido, a vida era um equilíbrio entre os deveres e os prazeres. Meu marido era aquele, ele dava, mas ele exigia, ele queria receber de volta. Já o Rogério, ele parecia ter escolhido um único caminho, o caminho da devoção absoluta a Gislaine, a sua mulher. E assim começou a jornada deles. Um casal com um espírito determinado e uma ética de trabalho inabalável. Rogério mergulhou na carreira como contador de uma grande empresa. E durante a semana, ele se dedicava ao seu trabalho com afinco, enquanto nos finais de semana se dedicava à contabilidade de outras empresas para aumentar ainda mais a sua renda. Quando chegava essa época assim do imposto de renda, ele ganhava um dinheiro extra muito bom. Era admirável ver como aquele homem, ele era interessado, ele economizava cada centavo. O sonho dele era construir uma casa grande e bonita para quem? Para Gislaine, a mulher dele. Ele queria um lar repleto de amor, mas também que não faltasse conforto. A Gi merece, ela vai ter a casa que sempre sonhou, do jeitinho que ela sempre sonhou. Eu quero colocar o ar-condicionado em cada cômodo. Ela é muito calorenta. Então não quero mais que ela passe esses calores, não. Logo no começo do casamento, Rogério e Gi fizeram um pacto silencioso. Primeiro, vamos construir a nossa casa e depois nós vamos nos divertir. Mas
O dinheiro que for acumulado agora vai ser voltado todo para o conforto da nossa casa. Para eles, a diversão poderia esperar. A prioridade era criar um lar onde pudessem crescer juntos, os dois. E assim foi. Eles sacrificaram tantas coisas: saída com os amigos, jantares fora e até mesmo pequenos luxos do dia a dia. A única coisa que realmente importava era o lar que estava sendo criado por ambos. Na verdade, o conforto desse lar também preocupava, e muito. Aliás, talvez mais do que tudo. Conforme os meses passavam e como começou a tomar forma aquele sonho, a casa começou, a sair do papel, a sair do projeto. E eles foram investindo. Cada tijolo colocado era uma representação do amor que sentiam um pelo outro. Eles viviam em casa de material para construção, conversando com os engenheiros que são contratados por essas lojas, arquitetos que ficam nessas lojas. Havia uma loja que tinha até uma decoradora, orientando. Eles viviam conversando com todo mundo. Desenhos. O Rogério andava com uma pasta debaixo do braço. Era uma pasta cheia de desenhos dos projetos da casa. Era uma construção cheia de detalhes pensados. Com carinho, tudo foi feito. As janelas amplas que deixariam entrar a luz natural, voltada para leste, o sol nascente. A outra vai ser voltada para o oeste, o poente. E assim eles foram criando tudo com tanto carinho, com tanto amor. Até mesmo um quartinho especial para o futuro filho do casal. O casal sonhava ter um baby. Mas antes da casa ficar pronta, você sabe como é que é? É sonho, é projeto, é execução. Vai tempo. Ainda mais para quem é batalhador. Ainda mais para quem trabalha dia e noite. O dinheiro vem realmente como resultado do suor. As coisas não são fáceis. E antes da casa ficar pronta, algo inesperado aconteceu. A Gislaine descobriu que ela estava grávida. Não era algo planejado, simplesmente havia acontecido em meio à correria do dia a dia. Escapou. A notícia trouxe uma mistura de alegria e preocupação para o casal. Agora a Gislaine precisava cuidar ainda mais de si e do nenê, lógico. No entanto, mesmo enfrentando as mudanças da gravidez, tipo enjoos matinais que pareciam intermináveis, cansaço acumulado, ela continuou trabalhando incansavelmente ao lado do Rogério. Porque veja bem, não era só o Rogério que trabalhava, não. A Gi também, sempre contribuindo. O quinhão dela estava ali. A determinação deles era admirável. Cada dia parecia ser uma maratona. Acordavam cedo, antes do sol nascer, e trabalhavam em seus empregos durante horas e horas exaustivas, até que voltassem para casa para continuar os preparativos da nova moradia. Tudo era projeto, mas também execução. Enquanto isso, a Gislaine se esforçava para manter-se saudável por ela e o nenê. Ela tinha certeza de que queria estar morando na nova casa quando o seu filho ou filha chegasse. E esse sonho unia aquele casal ainda mais. As semanas se transformaram em meses e o progresso da construção da casa era visível. Amigos e familiares observavam admirados enquanto aquela estrutura imponente ganhava vida diante dos olhos deles. Mas havia algo mais profundo ali. Havia amor sendo construído junto com cada parede levantada. E então chegou o grande dia. A casa ficou pronta.
Era uma obra-prima. Sabe, refletia sacrifício, luta, suor de ambos, Rogério e Gislaine. Foram anos de dedicação, batalha, contas, economias. Oh, meu Deus, quanto sacrifício! Vendeu o carro que eles tinham. Sabe, era para terminar a casa. E a casa ficou pronta. E quando eles abriram as portas pela primeira vez, sentiram-se invadidos por uma onda de emoção indescritível. Aquele lugar não era apenas concreto, era um símbolo do amor deles. Mas a vida é cheia de surpresas. Algumas boas, outras desafiadoras. A chegada do bebê trouxe novas responsabilidades e desafios para o casal, um casal apaixonado. Com isso, veio também a pressão sobre Rogério, para que ele conseguisse manter as finanças da nova família sob controle, enquanto tentava equilibrar seus sentimentos pela esposa e pela criança que acabava de chegar. Mas isso é só o começo da história. Apenas o início da história. Gislaine, ela estava no 7º mês de gravidez, quando a casa, um sonho acalentado por anos, tinha ficado pronta. Eles então se mudaram para casa. A casa estava linda, mobiliada, do jeito que sempre desejaram. O quarto do nenê, decorado com tons suaves de rosa e branco, exibia uma atmosfera mágica, repleta de ursinhos de pelúcia, móveis que dançavam suavemente ao som da brisa que entrava pela janela. Todos na família e amigos próximos parabenizavam Rogério e Gi pelo esforço, dedicação na construção do lar. Era um momento de celebração, mas a verdadeira festa ainda estava por vir. A chegada do nenê, com planos de sair de férias assim que a criança completasse 1 aninho. Tudo lá era planejado, tudo lá era pensado. Rogério sonhava com os dias ensolarados em família, viagens, risadas. A vida parecia perfeita. Mas então chegou o dia em que a Gi foi para a maternidade. A ansiedade de Rogério era imensa e ele aguardava a notícia do nascimento da menina. Quando finalmente nasceu a Mariana, o nome já estava escolhido. O enxoval já estava pronto. Com eles era assim, era tudo planejado, era tudo pensado antes. A Mariana, cheia de vida, saúde, alegria, deveria ter tomado conta do coração deles toda a alegria do mundo. Deveria? Sim, deveria ter tomado conta do coração deles toda a alegria do mundo, porque estava tudo tão perfeito. Porém, o desespero se instalou quando os médicos informaram sobre as complicações do parto. Ninguém entendeu. Antigamente, quando a parteira atendia aos nascimentos, a minha mãe e a minha avó contam que isso não era tão raro. Mas ainda assim chamava atenção. Mas agora, com médicos, com hospitais, não é normal de acontecer. Uma complicação durante o parto. Gislaine, houve tanta explicação. A pressão que estava muito alta. Um AVC durante o parto. Nada assim de fato confirmado.
Mas o que importa é que a notícia era a pior possível. A Gislaine não resistiu. Durante o parto, a mãe morreu. Não era mais comum. Quer dizer, eu acho que nunca foi comum. Mas houve um momento, lá naquele tempo da minha mãe e da minha avó, elas contam que a parteira ia na casa, às vezes acontecia. Porque o nascimento de um bebê é uma coisa natural. Mas, de vez em quando acontecia. Agora não. Há quanto tempo eu... Olha, na verdade, a Gislaine foi a primeira mulher que eu tinha, assim, conhecimento, próxima, que eu vi acontecer o que aconteceu. O mundo do Rogério desabou quando ele soube da notícia. Aquele sonho dele, ele viu desvanecer. Diante dos seus olhos, tudo ruiu. É como se houvesse um terremoto. Às vezes a TV mostra a imagem de um terremoto e você vê um prédio inteiro cair, ruir. Assim foi a vida do Rogério. Diante dessa notícia, o prédio que representa a vida dele ruiu, caiu. Ele viu tudo desmoronar. Ele foi até internado para poder cuidar da saúde mental. Era como se ele tivesse ficado preso numa tempestade emocional sem fim. 5 dias depois, quando finalmente o Rogério saiu do hospital, suas palavras cortaram o ar como uma faca. E a frase que ele disse foi: eu não quero ver essa criança. Eu não quero ver essa menina. Quem quiser pode ficar com ela. Para mim, essa menina não existe. As palavras ressoaram entre os membros da família como um lamento sombrio. A Mariana, pequenininha, ela não tinha culpa de absolutamente nada. Mas ele volta para a criança todo o seu ódio. Como se a Mariana tivesse sido a responsável pelo trágico destino da Gi, a sua mulher. O Rogério, ele era apenas um símbolo de dor insuportável que agora fazia parte da vida dele. Dona Helena, mãe da Gislaine, a avó da Mariana, tomou para si a responsabilidade de cuidar da neta. Ela não podia deixar que a Mariana crescesse sem o amor e os cuidados necessários. Vó é uma segunda mãe, talvez até uma primeira, mas cada tentativa de aproximar Rogério da criança era como tentar abrir uma porta trancada por dentro. Ele se isolava cada vez mais, evitando qualquer contato e mergulhando numa tristeza cada vez mais profunda. O tempo passou como uma sombra sobre aquele lar silencioso. E quando a Marianinha completou apenas 2 meses de vida, a dona Helena decidiu que era hora de agir. Com o marido dela, o avô da criança, seu Aurélio, ela carregou a neta em seus braços até a casa onde Rogério se refugiava. A linda casa, a bela casa. A bela casa que ficou tão vazia e tão fria e tão sem sentido. O peso da situação era imenso. Eles sabiam que precisavam convencer o Rogério a abrir a porta para a vida novamente.
Ao chegarem à casa escura e silenciosa, Dona Helena, ela bateu a porta com o coração acelerado. O som ecoou no vazio como um chamado desesperador. Após longos momentos de espera, ouviram passos hesitantes do outro lado da porta. Com relutância e tristeza nos olhos, Rogério finalmente abriu a porta. Rogério, começou a Dona Helena com sua voz suave, mas firme. Rogério, meu filho, nós precisamos conversar com você sobre a Mariana, a sua filha. A expressão dele era uma mistura de dor intensa e raiva contida. Ele olhou para o pequeno ser nos braços da avó, tão inocente e desprovida de qualquer maldade, mas algo dentro dele se fechou ainda mais. Ela é só um lembrete do que eu perdi, Dona Helena. Ela é só um lembrete daquilo que eu perdi, Dona Helena. Respondeu Rogério com uma voz embargada pela dor. E eu não posso lidar com isso, eu não aceito, não quero essa menina. A avó sentiu o seu coração apertar ao ouvir aquelas palavras cruéis. Então ela insistiu, mas Rogério, ela falou até com ternura, a Mariana precisa de você tanto quanto você precisa dela. Ela é parte da minha filha. Se doeu para você, eu creio que doeu muito. Imagino que está doendo para mim e para o Aurélio. A Gislaine era nossa filha. Mas essa menina não tem nenhuma culpa. Ela é a nova vida, cheia de possibilidades, Rogério. A luta interna dentro dele era evidente. As lágrimas começavam a se formar em seus olhos enquanto ele olhava para aquela menina vulnerável que não tinha, de fato, culpa de nada pelo destino cruel que lhe fora imposto. Eu não sei, Dona Helena, se eu consigo, ele murmurou finalmente. Rogério deu um passo à frente e uma tempestade de emoções o invadiu. Seus olhos se fixaram na cena que parecia ter saído de um pesadelo. Sua filha, apenas um bebê frágil de 2 meses, nos braços da avó, Dona Helena. O coração dele pulsava com raiva e desespero. E ele começou a gritar, a sua voz ecoando pela casa como um trovão, numa tempestade: foi essa criança que matou a Gislaine! Eu não quero essa menina na minha casa! Tira-la daqui, Dona Helena! Leve embora seu Aurélio! Eu não gosto dela! Eu não gosto dela! Tira-la daqui! Antes que eu faça alguma besteira! Os pais de Gislaine, desesperados, tentavam apaziguar a situação. A Dona Helena e seu Aurélio, com lágrimas nos olhos e corações partidos, se esforçavam para explicar que Mariana era inocente, era uma simples criança, que não tinha culpa da tragédia, a vida na vida deles. Mas Rogério estava tomado por uma loucura cega, um turbilhão de sentimentos que o consumia por dentro, e então, num ato impulsivo e aterrador, ele se virou até o armário. Pegou uma arma. O metal frio parecia vibrar em suas mãos trêmulas, enquanto ele gritava: se ela matou a Gislaine, ela também vai morrer! Se ela matou a Gislaine, ela também vai morrer! A cena era de congelar o sangue. Todos paralisados, como se o tempo tivesse parado naquele momento sombrio. A sala estava impregnada com o cheiro do medo e da angústia, enquanto Rogério apontava a arma para a inocente criança no colo da avó. As palavras cruéis que saíam de seus lábios eram como facadas afiadas, ferindo não só a Mariana, coitadinha,
não estava entendendo nada, ou talvez o espírito dela entendesse tudo, mas todos os presentes sentiram aquelas palavras. Dona Helena e seu Aurélio choravam em desespero, impotentes diante da visão do genro, transformado num estranho. Agora ele era uma sombra do que fora, consumido pela dor e pela perda. Rogério! Gritou seu Aurélio. Rogério! Gritou Dona Helena. Não faça isso! Gritou seu Aurélio. Pense no que você está fazendo! Gritou Dona Helena. Mas as palavras deles eram como falhas e folhas levadas pelo vento. Nada chegava até o ouvido dele. A fúria cegava sua razão. O gatilho estava ali, tão próximo, e naquele momento crítico, quando tudo parecia perdido, Rogério apertou o gatilho do revólver. Mas algo dentro dele hesitou. No último instante de lucidez, antes do ato fatal, ele voltou a arma para o seu próprio ouvido. E a bala disparou com um som ensurdecedor que ecoou pelas paredes da casa silenciosa. O impacto foi brutal. O impacto foi brutal. Parte da massa cinzenta cerebral voou a metros de distância, indo se alojar até num quadro da parede. Em seguida, o silêncio foi ensurdecedor. Então veio o choro agudo da bebê Mariana, quebrando a quietude como um cristal se estilhaçando. Era um som puro e desesperado da bebê que reverberava na sala cheia de dor, de sangue e de massa encefálica. Dona Helena e seu Aurélio gritavam por socorro em meio ao caos emocional. Seus corações estavam dilacerados ao verem seu genro caído, sem vida diante deles. Não havia mais nada a ser feito. Os sonhos da família perfeita se desvaneceram naquele instante trágico. Assim terminou a vida de Rogério, enlouquecido pelo luto e pela negação da própria filha. O casal havia trabalhado tanto para construir uma vida harmoniosa. Agora tudo desmoronado num segundo cruel. As lágrimas escorriam pelo rosto dos avós, enquanto eles tentavam consolar a pequena Mariana nos braços de Dona Helena, assustada com o barulho do tiro. Ela era uma inocente vítima no meio dessa tragédia familiar. Sua vida começava em meio ao mais profundo desespero. Olha a vida da Mariana. A mãe morre no parto. E o pai, que queria matá-la, para não fazê-lo, tirou a própria vida. E assim ficou marcada na memória da família aquela cena fatídica. Uma mistura de amor perdido e vidas despedaçadas pela dor irreparável da perda. Todo mundo entendia que o que Rogério havia feito foi na hora do desespero, que nada daquilo havia sido pensado. Era o que todo mundo acreditava. Quer dizer, ele viu a menina, ia matar a menina e resolveu se matar. Não era bem isso. Não era bem isso, porque a surpresa maior foi uma carta que foi encontrada escrita por ele, Rogério. Uma carta que se tornaria o testemunho de um amor devastador e de uma traição que o mundo nunca soube. Encontrada dias depois da morte dele, suas palavras revelaram um turbilhão de sentimentos. Gislaine me enganou.
começava a carta. Ela mentiu. Ela me traiu. Sabia que eu não poderia ter filhos. Eu sou estéril. Mas quando soube que ela esperava um filho, eu resolvi aceitar tudo. Passei por cima de tudo. As lágrimas deslizavam pelo rosto dele, tanto que a carta era manchada por lágrimas. Só podiam ter sido lágrimas. E ele seguiu. No fundo, Gislaine era louca para ter um filho. No fundo, Gislaine era louca para ter um filho. Como eu a amava demais, resolvi perdoar. Queria a vida maravilhosa de Gislaine. Queria que a vida dela ficasse completa de felicidade, então aceitei que ela me enganasse. As palavras dançavam na página como ecos de uma profunda dor. Quando ela me contou tudo, fiquei triste, ele confessava na carta. Mas depois eu resolvi aceitar. Afinal, Gislaine queria tanto um filho. Não sei quem é o pai, mas isso não importa. O desespero estava presente naquele papel. O que Gislaine fez, eu perdoei porque a amava com toda a força do meu coração. E isso ninguém vai saber, é um segredo nosso. Como ninguém ia saber, ele deixou escrito. Então vinha o clímax da tragédia. Só que essa criança matou Gislaine. Eu não a quero perto de mim nunca. Por causa dela, minha vida acabou. Nada me interessa mais. O sonho morreu junto com a minha adorada Gislaine. Foi assim que quase terminava aquela história. Eu disse quase. Porque para Dona Helena, o seu Aurélio, isso nunca aconteceu. E eles conversando comigo, com o meu marido. Primeiro, o amor da Gislaine por ele era indiscutível. O que a gente via do casal. De acordo com a Dona Helena e o seu Aurélio, isso tudo faz parte da própria loucura do Rogério. Ele criou. E isso eu acabei indo discutir depois com um psiquiatra junto com meu marido. Ele criou um clímax para morrer ou para matar. E ele, de acordo com esse psiquiatra, ele criou esse clima justificando o seu ato e ele inventou isso. Bem, o meu marido nunca havia escutado falar que o irmão fosse estéril. Nós tivemos que fazer depois um exame com a menina, com relação ao pai. E o DNA confirma. Ele era o pai. Ele era o pai da Mariana. Eu digo a vocês, a cabeça humana é complexa demais. A gente temia muito a respeito do futuro da Mariana. E a família fez de tudo para poupá-la de todos esses detalhes. E por incrível que pareça,
Passados 31 anos, ela é uma mulher bem-sucedida, formada, casada e mãe do Henrique, um menino lindo. Essa história eu vi acontecer de perto. A mudança de um homem que eu chamava de poço de amor, o Rogério. A carta, a história que ele deixou, mas que jamais fora confirmada. E por todas as evidências que nós temos, foi mesmo uma criação da cabeça dele. Fiz questão de escrever hoje para que você comente a minha história sobre doenças, consequências, traumas, tudo que uma cabeça humana é capaz de produzir. Agradeço a atenção de todos e ficarei no aguardo de muitas opiniões a partir de agora. There goes the devil, telling me to lie again. Puts his arm around me, says it's alright to pretend that you can get more than you give. Bom dia, Paulinho, aqui é a Sueli de Jabaquara. Uma história que tinha para ser feliz e que acabou numa tragédia. E a mente é uma coisa traiçoeira, né? Porque ele construiu uma verdade na mente dele, que na realidade era uma mentira que ele criou, né, para se defender dessa perda dessa esposa. É complicado que a família, né, compreenda, porque não é uma coisa dele, ele realmente acabou entrando numa depressão. Dessa depressão levou à loucura. Não é fácil você planejar uma história com a pessoa, né, mas ele deveria ver na criança a salvação da vida dele, né? Bom dia. Bom dia, Paulinho, boa pessoa. É Marinalva da Vila Cisper, sou tua fã, sabia? Paulo do céu, que história é essa, meu Deus do céu? A mente do ser humano é uma fábrica, tanto pode ser de coisas boas como de coisas ruins. E tem muitas pessoas que colocam as coisas na cabeça e acreditam naquilo o tempo todo e não muda. Por isso pode se prejudicar e prejudicar os outros. Já pensou quanto faltou para esse cara matar essa criança, meu Deus? Tem misericórdia, Senhor. Fica com Deus, Paulinho. Bom dia, Paulinho, boa pessoa, meu amigo. Sou a Elza Shimokawa de Guarulhos. Paulinho, que história louca. Como ele... Nossa, é incrível uma coisa dessa. Morreu pensando que a filha era de outro. Que doideira, muita loucura. Não tem nem palavras pra falar, viu? Meu Deus, tem amor que é bem assim mesmo, né? Bem doentio, né? O dele eu acho que era, né? Mesmo se a menina não fosse filha dele, ele não tinha aquele direito nem de se matar, nem de matar, né? Mas é isso aí, meu amigo. Beijo grande no coração, fica com Deus.